Bem, eu sou o professor Raoni Barros e nós vamos resolver um problema da máxima transferência de potência. Nesse problema, ele almeja saber o valor de R se o resistor for ajustado para a máxima transferência de potência. Então ele quer saber em cima desse resistor. E no segundo momento ele pede o valor da máxima transferência de potência fornecida a esse mesmo resistor. Então, o primeiro passo eu devo lembrar que no teorema da máxima transferência de potência, a minha resistência ela vai ter que ser igual à resistência de Thevenin. Então, eu tenho que achar a resistência de Thevenin. E para achar a resistência de Thevenin, eu tenho que tirar as fontes do circuito. Então, eu preciso redesenhar o meu circuito. A fonte de corrente ela ficará em aberto. E aí eu redesenho o circuito. Aqui é o resistor de 2K, aqui é o resistor de 4K. Eu tenho uma resistência de 10K. E aí a fonte de tensão, ela fica curta-circuitada, tá? E 1,25K. E aí o que a resistência de Thevenin vai enxergar? Ela vai enxergar esse circuito aqui sem as fontes. E aí eu preciso perceber que esses dois resistores estão em série, que o fruto dessa equivalente estará em paralelo com esse aqui. E o resultado disso ficaria em série com esse aqui. Então como é que eu escrevo isso? A minha resistência de Thevenin vai ser igual ao resistor de 2K em série com o resistor de 4K, e isso estará em paralelo com o resistor de 10K, e tudo isso estará em série com o resistor de 1,25K. Então eu obtenho um valor de resistência de Thevenin igual a 5 kg. Esse valor da resistência é o valor de R que ele está almejando para que o valor de R seja ajustado para a máxima transferência de potência. No segundo passo, ele pede para calcular o valor da potência máxima que pode ser fornecida a R. E o valor é quando essa resistência R aqui ela é igual a essa resistência de Thevenin que eu calculei nesse momento. Então, eu preciso achar o equivalente de Thevenin. Para achar o equivalente de Thevenin, eu tenho que achar a tensão de Thevenin. Então, eu tenho que pegar o circuito e retirar esse trecho aqui. E aí, quando eu retiro esse trecho, eu fico com um circuito equivalente desse jeito aqui. E aí, o circuito fica em aberto aqui. E nesse ponto eu tenho a tensão de Thevenin. Certo? E aí, o que eu poderia fazer? 9 mili, 2K, 4K, 5K, 1,25K e 50. Eu poderia aplicar superposição, porque eu tenho duas fontes. Eu poderia, que é o que eu farei, fazer uma conversão de fonte aqui, e aí eu fico com um circuito bem mais simplificado. Então, se eu aplicar uma conversão de fonte, eu vou transformar essa fonte de corrente em paralelo com a resistência de 2K numa fonte de tensão, aí eu repito a resistência de 2K, insere com essa resistência. Qual é o valor dessa fonte de tensão? Aplico a lei de Ohm, é 2 vezes 9, dá 18 volts. E aí eu redesenho os outros elementos do circuito. E aí, para achar essa... Ah, professor, como é que você sabe que o terminal é positivo aqui e aqui é o terminal negativo? Percebam aqui, ó,
negativo, negativo. Então, todo esse trecho aqui é a referência negativa do circuito. Então, se eu achar a corrente que circula eu fiz uma correção que eu botei o valor errado aqui. Não eram 5, agora era 10K. Se eu achar a corrente que circula nessa resistência de 10 kg, eu vou achar a queda de tensão em cima dele. Achando a queda de tensão em cima dele, eu posso aplicar uma lei de Kirchhoff das tensões nesse trecho aqui, ó. E aí eu tenho a tensão em cima desse e desse. E acho a tensão de Thevenin. Então, para achar a corrente que circula em 10K, eu vou analisar esse trecho aqui e vou obter a corrente. Perceba que eu tenho uma fonte de 18 volts que está jogando corrente nesse sentido e uma fonte de tensão de 50 volts que está jogando nesse sentido. Então, elas estão em sentidos opostos nessa malha fechada. Então, eu vou pegar 50 menos 18 e vou dividir pelos resistores que estão naquela malha, que nada mais é do que 2K mais 4K mais 10K. Então, eu acho a corrente que passa no resistor de 10K no valor de 2 mA. Com essa corrente, eu posso jogar aqui em cima da resistência e obter a queda de tensão em cima dela, nessa análise agora, nessa malha aqui. Pela lei de Kirchhoff das tensões, eu chego numa análise de malha no sentido horário em menos 50 volts mais a queda de tensão em cima do resistor de 10K, que vai ser 10K vezes a corrente que eu achei que passa nele, que é de 2 mA, mais o E de Thevenin. Por quê? Porque está entrando no positivo. Isso é igual a zero. Ah, professor, o senhor não considerou a tensão em cima do resistor de 1,25. Eu não considerei porque nesse trecho não passa a corrente. Então, a corrente que passa em cima do resistor de 1,25 é zero. Se eu multiplicar a corrente por essa resistência, a queda de tensão em cima dele é zero. Então, eu acho uma tensão de Thevenin igual a 30 volts. Com essa informação, eu sou capaz de obter o segundo passo que é solicitado no problema. Qual seria o valor da potência máxima fornecida ao resistor R? Então, eu redesenho todo o circuito com o circuito simplificado, que já é com o equivalente de Thevenin, 30 volts, mais 5K. E aí, o resistor R, que é o trecho, ele tem que ser igual à resistência de Thevenin, que tem que ser igual a 5K. Só assim ele pode receber a máxima potência do circuito. Então, é um circuito bem simples. Eu posso achar a corrente, que vai ser 30 volts dividido pela soma das duas resistências. E aí eu acho uma corrente de 3 mA. Professor, por que o senhor obteve a corrente? Porque com a corrente eu chego na potência máxima, que vai ser R². Então, qual é a máxima potência entregue a esse bendito resistor? Vai ser resistência do resistor, que é 5K, vezes 3 mA². Então, eu obtenho o valor da máxima potência entregue a ele, que é 45 mW. Então, dessa forma, eu sei que ele é capaz de ter uma melhor eficiência quando ele tiver o valor de 5K e receber essa máxima potência. Tranquilo?
Beleza. Era isso, eu agradeço.